Bom, gente, estamos de volta, então. E agora a gente vai ver os demais morfemas que formam uma palavra. Bom, a gente viu o radical, que é a base de significado, né, da palavra. E agora a gente vai ver a desinência. A desinência é o quê? Desinência, basicamente, ela é o morfema que indica uma flexão da palavra. Calma que a gente já vai entender. Por isso que a gente chama a desinência também de morfema flexional. Porque ele está ali justamente, a desinência está ali justamente para indicar a flexão. O que é a flexão? Bom, vamos olhar aqui. A gente tem dois tipos de desinência. Desinência verbal e desinência nominal. No caso do verbo, a gente tem um tipo de flexão. Ou seja, nós temos a flexão modo temporal. O que é isso? É a flexão que indica qual é o modo daquele verbo, ou seja, se está no infinitivo, se está no subjuntivo, se está no indicativo, particípio, gerúndio. E nós temos a flexão de tempo, né? Modo temporal. O tempo ele indica justamente se está no presente, se está no pretérito perfeito, imperfeito, futuro do pretérito. Então, essa desinência verbal indica a flexão modo temporal e indica também a flexão número pessoal, que é a flexão de número e de pessoa, ou seja, da pessoa do discurso, primeira pessoa, segunda ou terceira pessoa, e o número, se é do singular ou do plural. Então, aqui eu trouxe essa tabela que é uma tabela de flexão número pessoal. Então, de desinências aqui de número e pessoa, para a gente ter só uma ilustração. Isso aqui é só um exemplo para vocês conhecerem. E a gente tem, por outro lado, a desinência nominal, que não se aplica aos verbos, mas sim aos nomes, substantivos, adjetivos e alguns pronomes inumerais que também admitem desinência. Essa desinência pode ser uma indicativa de uma flexão de gênero, ou seja, é masculino ou feminino, ou ela pode ser um indicador de número, se ele está no singular, então aí a gente não tem desinência, ou no plural, que a desinência na língua portuguesa é basicamente o S, certo? Então, a gente vai ver que as desinências, como a gente está vendo aqui, ó, garoto, indica aqui a desinência de gênero masculino, idolatrada, a gente tem o A, que mostra que é a desinência do gênero feminino, certo? A desinência basicamente não muda a palavra, não muda o seu significado. É a mesma palavra, a gente só está indicando se é um feminino, um masculino, um plural, um singular, se é que tempo ou que modo do verbo, mas a palavra continua a mesma, com o mesmo significado, certo? Isso é diferente dos afixos. Esse morfema é diferente porque o afixo ele muda o significado da palavra. A gente vai ver, então, que a gente tem dois tipos de afixo, os prefixos e os sufixos. E eles também são chamados de morfema derivacional. Por que tem esse nome derivacional? Porque a gente vai ver que eles são usados num processo de formação de palavras que se chama derivação. Ou seja, uma palavra derivada da outra. E você pode criar uma infinidade de palavras derivadas usando os prefixos e os sufixos da língua portuguesa. Só que aí, como eu falei, o afixo ele consegue mudar o significado. Ou seja, se eu estou criando uma nova palavra, então é claro que essa nova palavra vai ter um significado ligeiramente diferente da palavra original. O importante é que os afixos não dissociam totalmente ali de sentido da palavra original. Quando eu coloco um prefixo ou um sufixo numa palavra, eu não estou dissociando ela de sentido da palavra original. Ela fica basicamente da mesma palavra, ali, da mesma família, do mesmo campo de ideias. Então, eu pego palavras derivadas que estão ligadas, de certa forma, ali no campo semântico, né? No campo dos sentidos. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, como reescrever. O que a gente vê aqui é que você mantém o sentido de escrever, mas você adiciona uma ideia nova. Você está escrevendo de novo. Tem aqui o exemplo de casebre. Casebre é um sufixo de diminutivo. Então, eu mantenho o sentido de casa, só que eu transformo numa palavra nova, porque agora eu adicionei a ideia de que é pequena. É uma casa pequena. E assim por diante. A gente vai ver um pouquinho melhor essa questão de prefixo e sufixo mais para frente, mas o que eu queria já deixar dito agora para a gente fixar é que o prefixo, aquele afixo que está antes do radical, ou seja, está antes, no começo da palavra, né, está anteposto, ele não é capaz de alterar a classe gramatical da palavra. O que eu quero dizer com isso? Um substantivo pode ganhar o prefixo que for, sempre vai ser um substantivo. Um verbo também, vai sempre se manter um verbo, como é o caso do que eu coloquei aqui. Reescrever. Eu coloquei um prefixo, re,
mas eu mantive como verbo. Continua sendo verbo. Se eu pegasse só a palavra leal, que é um adjetivo, na hora que eu coloquei aqui o prefixo des, mantive aqui a palavra sendo um adjetivo. Só que neguei. Leal, adjetivo, desleal é um adjetivo, só que quer dizer o contrário. Ok? Essa é uma característica dos prefixos. Outra característica dos prefixos é que eles são um pouco mais livres do que os sufixos, porque eles já carregam em si uma carga de significado que até permite que alguns prefixos existam como palavras soltas, como é o caso do prefixo contra, por exemplo, que a gente usa como uma palavra. Mas também, olha aqui, é um prefixo, como está em contradizer, dizer o contrário. Certo, e o sufixo? O sufixo é o afixo que vem depois do radical, então ele está pós-posto, ele vem no final da palavra. E ele é um pouquinho diferente do prefixo, primeiro porque ele não é tão livre quanto o prefixo, mas principalmente porque ele consegue alterar a classe gramatical dessa palavra. Então, eu posso transformar um substantivo num adjetivo por meio de um sufixo. Eu posso transformar um substantivo em um verbo, ou um verbo num substantivo. Eu posso fazer uma mudança de classe gramatical, como aqui nesse exemplo deleitável. Deleitável, na verdade, é um adjetivo que veio do verbo deleitar, que é o verbo aproveitar, né? O verbo regozijar-se, enfim, a pessoa está ali tirando proveito. Então, deleite, né? O verbo deleitar, ele consegue adicionar um sufixo, o sufixo ável, e aí eu tenho o adjetivo deleitável. E posso também transformar no substantivo deleite, como a gente vai ver mais para frente. Ok? Bom, próximo morfema que a gente tem, vogal temática. O que seria, então, a vogal temática? Bom, vogal temática, também existem dois tipos de vogal temática, como a gente viu nas desinências, nós temos a verbal e a nominal. A vogal temática, nós também temos a verbal e a nominal. A vogal temática, ela serve basicamente para ligar, ela faz uma ligação entre o radical e, justamente, as desinências. Né? Se for num verbo, a desinência é verbal. Se for num nome, a desinência é nominal. Então, vamos olhar aqui para a vogal temática verbal, que é a mais clara, é a mais simples da gente ver primeiro. Vogal temática verbal é aquela vogal que indica qual é a conjugação do verbo. Então, por exemplo, vogal temática A, primeira conjugação. Verbos como estudar, cantar, brincar, passear. Vogal temática E é a vogal que indica que é a segunda conjugação de verbos como ver, ler, crer, que mais? Perder e assim por diante. Temos ali a vogal temática I, que é indicativa de verbo da terceira conjugação. Então, são verbos como rir, por exemplo, ou então inferir, ou diferir. Esses verbos, então, todos de terceira conjugação, porque a vogal temática é I. Então, fica muito simples, quando o verbo está no infinitivo, a gente detectar essa vogal temática. Ela vem depois aqui do radical, e antes do R, que é a desinência de infinitivo. E aí a gente consegue identificar a vogal temática do verbo. E como funciona a vogal temática nominal? A vogal temática nominal, ela é diferente da desinência. A gente precisa prestar bem atenção nisso. A vogal temática nominal, ela aparece em nomes que não têm essa distinção de gênero feminino ou masculino. Independentemente de qual for o gênero, a palavra se escreve da exata mesma forma. Como a gente tem aqui cabelo. Não quer dizer que o gênero da palavra é masculino. Você não tem um cabelo feminino, você não tem uma cabela, né? Então, essa vogal não é uma vogal que está indicando gênero. Ela é uma vogal temática. Ela simplesmente está completando o radical da palavra para realmente melhorar ali a sonoridade da palavra. Mesma coisa em alma. Não dá para você deixar somente o radical alme. Você tem que, né, deixar a pronúncia da palavra corretinho. Então, você coloca ali no final uma vogal temática, mas não é uma desinência de gênero, porque não existe o almo. Alma é sempre alma. Então, veja bem, vogal temática nominal, A, E e O. Contrário das vogais temáticas verbais, que é A, E e I. Tá? Vogal temática nominal, A, E e O. E repare que ela vem sempre no final das palavras. Diferente do próximo morfema, que é a vogal de ligação, e também temos a consoante de ligação. Gente, esse é o último morfema que a gente vai ver. E qual que é a diferença dele para os demais morfemas que nós vimos? Como eu falei lá no começo, morfemas são as unidades da palavra que carregam em si um significado, certo? Então, todos os morfemas que a gente viu, eles têm
uma função, eles têm um significado. Então, às vezes é o significado da palavra, que é o caso do radical, que é a base do significado da palavra. Às vezes é um significado de se é feminino, ou se é masculino, se é plural, ou em que modo que está, ou então para indicar uma conjugação, ou então um prefixo que tem um significado específico que vai ser usado em várias palavras, certo? Porém, no caso da vogal e da consoante de ligação, eles não têm nenhuma função. Eles são totalmente vazios de significado. Eles não têm realmente um valor significativo, né? O único objetivo da vogal e da consoante de ligação é realmente fazer, como o próprio nome diz, uma ligação. Então, ele liga dois morfemas que sem essa vogal ou sem essa consoante de ligação não estariam bem pronunciados, a sonoridade ficaria prejudicada, ficaria ruim, causaria dissonância na pronúncia, naquela sílaba. Então, a gente precisa dar um jeitinho. E aí, a gente usa essa vogal ou a consoante de ligação. Então, veja aqui, eu tenho o radical pau e eu tenho o sufixo ada. Eu quero transformar um substantivo em outro, né? Eu pegar o pau e falar que é uma paulada. Não dá para falar pauada, fica estranho, a pronúncia não fica bacana. Então, a gente colocou ali a consoante de ligação L. Parisiense, a mesma coisa. Eu tenho radical, Paris. Eu tenho um sufixo que indica ali que a pessoa nasceu naquele lugar, que ela é daquele lugar. Então, eu tenho ali o sufixo ense. Então, parisense, não acharam que ficou legal. Então, a gente colocou o I como vogal de ligação, parisiense, ok? E para a gente não confundir a vogal de ligação com a vogal temática, eu dei aqui no finalzinho do slide essa dica. As vogais temáticas, elas sempre vão ser encontradas na sílaba final. Veja, eu até coloquei aqui que elas só podem aparecer em sílabas átonas, tá? Vogal temática não aparece em sílaba tônica. Então, como ela está sempre na última sílaba, ela não existe nas palavras oxítonas, porque as palavras oxítonas, como a gente viu, a última sílaba é tônica. Então, elas aparecem sempre na última sílaba átona da palavra. A vogal de ligação, não. Se ela está ligando os morfemas, ela nunca vai aparecer no final da palavra, mas sim no meio, porque ela vai estar ali fazendo ligação de morfemas diferentes. Ok? Bom, com isso a gente já está quase preparado para falar sobre os processos de formação de palavra. A gente já entendeu como é que se constituem as palavras, quais são as pequenas partes que formam as palavras. E agora a gente só precisa relembrar uma coisinha bem simplesinha aqui também, que a gente viu ali no ensino fundamental, para a gente poder realmente prosseguir agora com a parte principal, que é o processo de formação de palavras. Ou seja, a gente precisa entender essa classificação de palavras em primitivas e derivadas e em palavras simples e compostas, porque isso vai ajudar a gente a entender melhor os processos de formação de palavra. O que é uma palavra primitiva? Palavra primitiva é a palavra que não se originou de nenhuma outra. Ela é a palavra original. Ela é a palavra que dá origem às demais palavras. Então, eu botei exemplo: sol, azul, barco, certo? As palavras derivadas, pelo contrário, são as palavras que derivaram de alguma outra palavra, de uma palavra primitiva. Então, veja aqui, sol, palavra primitiva, pode dar origem à palavra ensolarado, ou na palavra solzinho. Eu tenho azul, posso formar a palavra azulado. Eu tenho barco, dei origem à palavra barquinho, poderia ser a palavra embarcar, que é um verbo. Ok? Então, essa é a diferença entre primitivas e derivadas. E nós temos ainda a classificação das palavras em simples e compostas. Simples, uma palavra de um único radical. Ou seja, eu tenho padaria, que é uma palavra que deriva de pão, porém ela é simples, porque ela só tem um radical. Eu tenho marinha, que é uma palavra que deriva de mar, mas ela também é simples, porque ela só tem um radical, ou seja, só tem uma base de significado. E, em contraposição, nós temos as palavras compostas, que são as palavras que têm mais de um radical. Normalmente 2, mas pode ter 3, enfim. E aí a gente tem uma ligação de radicais. A gente vai ver que essas palavras se formam por composição. Podem estar ligadas aqui por hífen, como no caso de pão de leite, água marinha, ou podem estar realmente tudo junto, como o caso de vinagre, que derivou de duas palavras diferentes, a palavra vinho e a palavra acre. E aí aglutinou e formou vinagre. Ok? Bom, com isso em vista, a gente já está preparado para passar aí para o processo de formação de palavras. E eu vou dar uma pausinha aí para vocês tomarem uma água antes da gente seguir em frente. Vamos lá?